Ora, bom dia uma vez mais. Hoje vamos apresentar aqui a aula 40. Provavelmente é um tema bastante extenso e que será subdividido em aula prática 40, 40.1, ponto 2, ponto 3, aquilo que eu entender necessário para que os vídeos sejam também de menor duração. A aula 40 tem a ver com explicação muito sucinta e muito prática sobre o plano pormenor. O plano pormenor divide-se fundamentalmente em três partes, ou três partes essenciais. Uma primeira parte é a análise do território. Não faz sentido intervir num qualquer território sem percebermos qual o caráter identitário desse mesmo território. E o caráter identitário é um conjunto infindável de condicionantes, de fatores de influência que vão caracterizando esse mesmo território e, obviamente, as pessoas que vivem nesse território. Alguns desses fatores de influência estão, obviamente, os fatores culturais, os fatores económicos, os fatores de ocupação sucessiva e contínua do espaço, a forma como o espaço vai sendo ocupado, as infraestruturas existentes. Portanto, há toda uma panóplia de influências, de pequeninos aspectos e fatores que vão caracterizar o território / população. Portanto, a primeira parte é sempre relativa a um entendimento mais correto, o mais realista possível do território em questão. E estas fases são muito simples: levantamento, análise e diagnóstico. O entendimento do espaço passa inevitavelmente pelo primeiro passo pleonasmo, de levantamento. O levantamento é algo matemático, é físico. Qual a largura, qual a altura. Não há aqui qualquer critério subjetivo. Não há a intenção de opinar ou de julgar. O levantamento é um levantamento planimétrico e altimétrico. O levantamento é um levantamento sobre quais funções, qual a céssia, qual o uso, qual a largura. Portanto, o levantamento deve ser o mais exaustivo e rigoroso possível, porque ele vai ser a base de trabalho. O segundo ponto é, inevitavelmente, à medida que vamos fazer o levantamento, vamos também fazendo a nossa análise, vamos constatando como é que são as ruas e as casas e as construções e, eventualmente, até pela vivência dessas pessoas, como é que as pessoas vivem e habitam e usam o mesmo espaço. Portanto, faz parte de uma análise que também, quer dizer, dessa infindável lista de fatores com que trabalhamos. E é preciso fazer um diagnóstico. Em todas as reflexões é necessário sistematicamente, não é no fim, é sistematicamente, resumirmos aquilo que vamos fazendo, aquilo que vamos percorrendo e tendo consciência de quais os objetivos que pretendemos atingir. Ou seja, hoje estamos a estudar o mapa funcional do território. Muito bem. O que é o mapa funcional? Que funções é que nós encontramos? O que é que nós achamos que está a faltar? Para estabelecermos um diagnóstico, significa resumirmos em pontos muito objetivos o que nós vamos encontrando. E o diagnóstico é quase uma pré-conclusão. Ou seja, mediante este levantamento, mediante esta análise, vamos estabelecer este diagnóstico. Nós consideramos que o território tem estas características A, B, C, D, por aí fora. Bom, este é o primeiro grupo, a primeira fase, a primeira parte fundamental da realização de um plano pormenor e vamos falar só, especificamente, sobre esta parte numa aula posterior. O segundo ponto fundamental é, se estamos a analisar um território, temos um objetivo, que é intervir nele. Intervir como? Provocando alterações, incluindo infraestruturas que não têm, estabelecendo regras e normas que são fundamentais, porque não pode haver, no ato de projetar a cidade, não pode haver ambiguidades. Porque as há sempre. Vamos ver no ponto 3, que são os regulamentos, ou seja, a legislação,
que ela própria também não pode ser muito fechada. Portanto, por um lado, nós temos que balizar, nós temos que quantificar, nós temos que dizer de uma forma simples, nesta área não podem existir prédios, têm que existir casas. Porquê? Porque pretende-se uma densidade mais baixa, pretende-se uma harmonia no parque habitacional. Isso são razões óbvias que nós vamos encontrar. Portanto, é preciso definir uma estratégia. Muito bem. Então, um projeto tem a ver com este levantamento, análise, diagnóstico e definição de estratégia. Portanto, qualquer plano termina na materialização de uma proposta qualquer. Vamos deitar abaixo as casas e fazer prédios? Certo. As ruas mantêm-se com a mesma largura? Será que uma Vila Alice ou Nova Vida tem uma estrutura viária que permita alterar a densidade volumétrica, a densidade populacional, sem necessariamente a estrutura viária acompanhar essa densidade? Não. Portanto, o segundo ponto é este. Nós vamos intervir num território. Intervir é um projeto. É como fazer um projeto de uma casa. Pode ser uma casa grande, pode ser uma casa pequena, pode ser uma casa com um escritório ou casa com um serviço qualquer na cave, ou pode ser um prédio, ou pode ser uma clínica, ou pode ser um hospital, um equipamento qualquer. Portanto, como um projeto de um edifício, a cidade também se divide em pequenos projetos. A cidade tem sala, cozinha e quartos. E se quisermos, há uma hierarquia, há um corredor dos quartos que é o espaço privado, mas depois temos uma área social que está profundamente relacionada com a área de serviços. Portanto, o estudo muito simples da habitação, e isso você já tem no plano curricular, é exatamente o mesmo que encontramos numa cidade. E, portanto, precisamos entender esta orgânica, que é mais complexa numa cidade, como é óbvio, porque são muitos fatores, muitas condicionantes, mas precisamos de a materializar num projeto. Muito bem. E este projeto é complexo. Porque pega num levantamento, faz uma proposta, deita abaixo, não deita abaixo, mas cria um regulamento para não, deitando abaixo, criar funcionalmente determinadas regras, por aí fora. Muito bem. E com isto, chegamos à conclusão do ponto 2, que é o quadro sinótico. O quadro sinótico é o que define, o que resume em números, porque, meus amigos, o plano pormenor é a figura mais ambígua, mas mais completa que existe no ato de fazer arquitetura e de fazer cidade. Porque, por um lado, é uma escala onde, pela primeira vez, o ser humano conta. O homem conta. O plano do pormenor é o que responde à relação entre o homem e o espaço. Mas, por outro lado, se é uma resposta clara, também há uma panóplia de relações, de fluxos gerados entre uma determinada área de intervenção e uma área mais alargada, uma área envolvente, que é aquilo que nós chamamos a área de influência. Portanto, termina num quadro sinótico que é inevitável. Quantas pessoas, quantos carros, qual a densidade, qual o coeficiente de? Porque gerir uma cidade não é gerir uma família. É gerir uma infinidade de famílias com características todas elas distintas. E se o plano de pormenor tem pela primeira vez a condicionante do homem, da família, da caracterização do homem como relação entre homem e espaço, também a verdade é que se traduz de uma forma clara e objetiva, que é a quantificação. Bom, ponto 3, que nós não vamos abordar, não vamos fazer, mas vamos abordar inevitavelmente. Porque, como qualquer norma ou regra só tem validade jurídica depois de ser publicada uma determinada lei. Ou seja, um plano de pormenor não vale pelos vossos desenhos. Um plano de pormenor vale porque é publicado em Diário da República. E o que é publicado em Diário da República? Não são todos os desenhos e plantas que vocês fizeram para analisar o território. Não. A análise foi a base do trabalho para depois proporem. E propuseram o quê? Bom, aqui há prédios, ali há casas, aqui há ruas apertadas e ali há avenidas e eixos viários primários. Muito bem.
Mas como é que se traduz isso na lei? É um articulado, é uma escrita que se divide em artigos. Bom, então isso é um regulamento. E o regulamento do plano de pormenor é que é a ferramenta de gestão do território. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que o terceiro ponto, ainda que não o vão fazer, é preciso ter noção de como é que se faz essa gestão do território. E essa gestão do território, basta ver, por exemplo, que na publicação do plano de pormenor, o que é publicado é a Planta Geral de Trabalho e depois os coeficientes e os articulados e o quadro sinótico. Portanto, esta terceira componente, não sendo necessariamente um exercício que o farão, mas pelo menos que tenham consciência, porque vamos ter de testar a nossa proposta em função de resultados. E é muito importante pegarmos num bocado de um território, numa porção do território, analisar, saber quantificar e depois, mediante a nossa proposta, que alterações é que estamos a introduzir. E se realmente essas introduções têm a ver com a estratégia que nós definimos ou não. Portanto, estas são as três partes essenciais de um plano de pormenor. Daremos então, na aula 45 ou 46, aspectos mais particulares sobre como caracterizar o território e, por outro lado, como projetar o território em função dessa mesma caracterização. Até já.